Oi, pessoal! Meu nome é Millie e eu tenho 15 anos. Me conte, você se parece mais com o seu pai ou com a sua mãe? Talvez você tenha os olhos do seu pai ou o sorriso da sua mãe. Mas e se você não se parecesse com nenhum de seus ancestrais? Você ficaria preocupado? Não tire conclusões precipitadas. Deixe-me contar por que eu sou tão diferente do resto da minha família, a família Harbour, e você descobrirá quem eles realmente são. O nome da minha mãe era Joyce e meu pai se chamava Jim. Morávamos em uma cidade pequena e meus pais estavam sempre muito ocupados com o trabalho. Jim trabalhava na fazenda e Joyce cuidava da casa. Se você é dono de uma casa, está sempre ocupado com alguma coisa. Meu irmão mais novo, Dustin, também nunca ficava parado. Depois da escola, ele ia imediatamente ajudar o nosso pai com todo tipo de coisa. Mas eu não gostava nada disso. Eu ficava muito entediada com as tarefas domésticas e ajudando a minha mãe. Eu preferia deitar na cama do meu quarto e assistir Stranger Things. Você tem que concordar, isso é muito mais interessante. Especialmente se você tiver sanduíches e balinhas de goma para comer enquanto assiste. Enfim, um dia minha mãe me pediu para lavar a louça direito, quando eu estava no meio de um episódio. Porque eu pausaria a série só por causa de alguns pratos. Para encurtar a história, minha mãe me deu uma boa bronca. Ela disse que eu nunca queria fazer nada e que cresceria preguiçosa e indefesa. Fiquei muito chateada com a minha mãe e me tranquei no meu quarto. Porque eles continuavam me incomodando o tempo todo. Eles sempre me obrigavam a fazer alguma coisa. Percebi que eu não era como eles. Meus pais e meu irmão estavam sempre fazendo algo e nunca relaxavam. Mas eu não podia ser assim e também não queria ser. Eu era diferente. E então comecei a suspeitar de algo. E se eu não fosse a filha biológica deles? E se eu tivesse sido adotada? Talvez por isso eles não gostavam de mim. Isso me parecia muito provável. Comecei a observar a minha família mais de perto. Meu irmão Dustin era exatamente como meu pai. Mas eu era diferente de todos eles. Não tínhamos nada em comum. Isso me mantinha acordada à noite. Até que finalmente decidi descobrir se era ou não filha dele de verdade. Tirei o cabelo da minha mãe de um pente e também encontrei um pedaço de unha do meu pai. Por precaução, até colhi alguns fios de cabelo do Dustin. Coloquei todas essas coisas em pequenos recipientes e acrescentei um pedaço da minha unha também. Eu sabia que aqueles materiais poderiam ser usados para um teste de DNA para determinar se éramos parentes ou não. Alguns dias depois, os resultados chegaram. Eu estava ansiosa por eles. Comecei a vê-los com atenção e fiquei sem palavras. Eu estava certa. Joyce e Jim não eram meus pais biológicos. A correspondência de DNA era de 0%. Dustin era definitivamente filho deles, mas eu fiquei tão assustada que acabei faltando em uma aula. Eu precisava pensar. Eu tinha tantas perguntas. Por que meus pais me adotaram? Por que eles esconderam isso de mim? E o mais importante, onde estavam meus pais verdadeiros? Foi quando pensei na Eleven, a garota da série que eu estava assistindo. Ela havia sido roubada de sua família biológica e foi usada para todos os tipos de experimentos. E se Joyce e Jim também tivessem me roubado de meus pais verdadeiros para trabalhar para eles? É por isso que eles não gostavam de mim. E minha mãe e meu pai, de verdade, estavam sentados em sua mansão em algum lugar do mundo, chorando porque sua filha estava desaparecida. Então, decidi que iria encontrar meus pais verdadeiros. Afinal, só eles iriam me amar de verdade e não me obrigariam a fazer o que eu não queria. Ao contrário desses monstros, Jim e Joyce. Eu fui até um cartório local. Descobri pelos documentos que os nomes verdadeiros dos meus pais eram Karen e Martin Ryder e que moravam em uma pequena cidade em um estado vizinho. Encontrei o endereço deles e resolvi fugir. Uma noite, quando meus pais adotivos estavam dormindo, eu saí de casa e peguei um táxi. Eu estava tão feliz porque logo encontraria meus pais verdadeiros. Eles ficariam muito felizes quando eu voltasse para eles. Minha mãe Karen e eu compraríamos as roupas mais legais e o meu pai Martin decoraria o melhor quarto de sua mansão para mim. Esses pensamentos fizeram eu sentir tão aquecida e confortável que adormeci sem pensar. Acordei de manhã quando o taxista me disse que havíamos chegado. Eu olhei em volta. Estávamos em algum parque sujo cheio de trailers. Você me trouxe ao endereço certo? O motorista respondeu que estávamos exatamente onde eu havia dito. Eu imaginei o lugar onde meus pais verdadeiros moravam de um jeito um pouco diferente. Mas isso não me impediu e fui procurar o trailer que precisava. Quando bati, um homem que parecia não ter dormido o suficiente abriu a porta. Bom dia, você é Martin Ryder? Ele acenou com a cabeça indiferentemente.
Meu coração parou. Era meu pai! Eu não conseguia ficar parada por mais tempo e corri até ele. Disse que meu nome era Millie e que era filha deles. Uma mulher apareceu imediatamente. Millie, não pode ser! Veja como você cresceu, ela gritou. Era Karen Ryder, minha mãe verdadeira. Ela me abraçou e me convidou para entrar no trailer. Estava todo sujo e desarrumado por dentro. Mas isso não me incomodou, porque meus pais biológicos estavam lá. Fiquei muito feliz por finalmente estar com eles. Conversamos muito sobre nossas vidas durante todos esses anos. Claro, eu fiquei com eles. No mesmo dia, minha mãe adotiva Joyce me ligou e perguntou aonde eu tinha ido. Eu não precisava mais esconder nada deles, então disse a eles que sabia a verdade. Você me tirou dos meus pais verdadeiros para que eu trabalhasse para você. Eu disse a eles que havia encontrado Martin e a Karen e que finalmente seria feliz. E que eu não queria vê-los nunca mais. Decidi começar uma nova vida. Martin e Karen me deram um quarto no trailer. E comecei a assistir meus programas de TV favoritos o dia todo. Claro, não era o que eu esperava. Não havia uma mansão luxuosa ou compras ilimitadas. Mas o Martin e a Karen eram legais comigo e me deixavam fazer o que eu quisesse. Mas, de repente, tudo começou a mudar. Um dia, repórteres de um jornal local foram até o trailer. Eles tiraram fotos e nos fizeram muitas perguntas. Martin e Karen contaram a eles uma história tocante de como eles me perderam e me encontraram anos depois. Estranhamente, haviam muitas partes erradas na história deles. Por que eles estavam mentindo? Depois que a entrevista terminou, os repórteres deram dinheiro aos meus pais. Fiquei muito irritada porque eles decidiram ganhar dinheiro em cima de mim. Meu pai disse que eles estavam com pouco dinheiro, mas nem sempre seria assim. Então, decidi ser paciente. Desde então, passamos a dar entrevistas regularmente a várias publicações e canais. Meus pais pegaram todo o dinheiro para eles. Uma vez, até fomos convidados para um programa de televisão para contar a nossa história. Martin e Karen falavam mal dos meus pais adotivos e diziam que eles eram pessoas horríveis. Eu não gostava disso. Eles nem os conheciam. De repente, percebi que Joyce e Jim não eram tão ruins quanto eu pensava. Durante todo esse tempo, eles me ligaram todos os dias, mas eu nunca atendi o telefone. À noite, Martin e Karen deram uma grande festa para seus amigos no trailer. Eu os vi desperdiçando todo o dinheiro que haviam recebido pelas entrevistas. Foi quando eu percebi por que eles tinham tantos problemas com dinheiro. Eles simplesmente não queriam trabalhar e apenas reclamavam de suas vidas infelizes. Foi bastante desagradável descobrir isso sobre meus pais verdadeiros. Só então eu entendi quão errada eu estava. Eles não eram o tipo de pai e mãe com quem eu queria viver. Eu estava com muita raiva de mim mesma por ser tão estúpida. Então, decidi ir embora. Mas quando contei aos meus pais sobre isso, Martin respondeu com raiva. Aonde você pensa que vai? Nós ainda não tiramos todo o dinheiro de você. Você não vai a lugar nenhum. Tentei resistir, mas ele me trancou no quarto. Através da porta, pude ouvir Karen rir e dizer: essa garota ingênua vai nos trazer muito dinheiro fácil. Eu fui tão estúpida. Só então percebi que eles eram os verdadeiros monstros o tempo todo. Mas era tarde demais. Passei a noite toda chorando e consegui dormir só quando o sol nasceu. Acordei com alguém batendo levemente na janela do trailer. Eu olhei para fora e não conseguia acreditar no que estava vendo. Era o Dustin. Mas como ele me encontrou? Meu irmão me disse para ficar quieta, cuidadosamente abriu a janela. Ele me ajudou a sair do trailer e disse que tínhamos que correr antes que meus pais verdadeiros acordassem. Fiquei muito feliz em vê-lo. Dustin sorriu e disse que tudo ficaria bem. Entramos em um táxi e voltamos para nossa casa. Eu estava perdida em pensamentos o tempo todo. Eu me sentia tão envergonhada. Eu disse tantas coisas desagradáveis para o Jim e a Joyce. Como eu olharia nos olhos deles novamente? E o que eles me diriam? Achei que eles provavelmente iriam me rejeitar e me mandar para um orfanato. Isso é o que eu faria se eu fosse eles. Naquele momento, eu me odiei. Quando chegamos, não ousei sair do carro por um bom tempo. Mas no final, eu tive que fazer isso. Eu estava procurando as palavras certas para dizer aos meus pais adotivos. Mas minha mãe Joyce apenas me abraçou e disse: estamos muito felizes por ter você de volta. Estávamos tão preocupados, eu comecei a chorar. Eu não esperava tanta bondade deles. Eles me perdoaram e nem ficaram com raiva. Senti que o Jim e a Joyce realmente me amavam, o que significa que eles são meus verdadeiros e únicos pais. Só agora eu percebi por que eles insistiam tanto em me fazer trabalhar.
Era tudo para que eu não crescesse tão preguiçosa quanto o Martin e a Karen. E sabe de uma coisa? Vou ouvi-los de agora em diante. É por isso que a minha história termina aqui. Estou indo lavar a louça. Ah, não, eu não quero fazer isso. Por favor, curta esse vídeo como sinal de apoio para mim. E se inscreva no canal, se você também já teve que fazer algo que não queria.